Boa noite a todos, a todas. Eu estou aqui para fazer a nossa live, né? O nosso querido Val, infelizmente, não poderá realizar a live mediante ao fato de que, com os raios em Areia Branca, acabou por a rede ser danificada e ficou impossibilitado a conexão, no caso, né? Então ele não tem como fazer a live, infelizmente. Mas, como guerreiros que somos, temos que estar preparados, né, para fazer acontecer, independente de qualquer coisa. Eu tinha um conteúdo aqui preparado para fazer uma live, e como ele não vai poder fazer hoje, eu aproveitei a oportunidade para fazer, para não deixar o espaço em aberto. Vou mandar alguns convites aqui para algumas pessoas, para que possam entrar na nossa live e participar. Seja bem-vindo, Vitor. Seja muito bem-vindo, cara. Boa noite. Que bom que você está aí. Vamos mandar aqui convite para as pessoas entrarem, né, na nossa live e participarem. Então, sejam todos bem-vindos. O tema da nossa live é Seja a Sua Melhor Versão. A gente vai falar então sobre transformação, sobre evolução pessoal, né? Sejam todos bem-vindos, boa noite. E com isso que nós vamos falar, né? Nós falaremos sobre uma lei de progresso, que é o que nós vivemos. Bem-vinda, Nena. Que bom que você está aí. Nena, convida as pessoas para participar da nossa live, né? Porque não foi muito divulgada e como o Val tinha adiado, talvez as pessoas não tenham a noção que a live está acontecendo. Então a gente vai dar início. Sabemos que que vivemos uma lei de progresso, como eu acabei de dizer, e que todos estamos evoluindo. Mas a questão é, estamos evoluindo para o quê? De qual forma? Para um lado positivo ou para um lado negativo? Para o que nós estamos evoluindo, né? Porque todo mundo está evoluindo, isso é legítimo, inegável. Mas para qual lado? E para o que nós estamos evoluindo de fato, né? Então é um questionamento que a gente se faz sempre para que a gente tenha consciência. Gratidão, Nena, por ter convidado, viu? Muito obrigado. Para que a gente tenha consciência, porque se nós todos estamos evoluindo, a questão é para o quê? Será que a gente está vivendo como a nossa melhor versão ou como a nossa pior versão? As pessoas que vivem o ego lá em cima, geralmente vivem com a sua pior versão, porque o ego ele dita uma forma de vida que não te acrescenta em nada. E aí eu dou início falando, o caminho para a melhor versão é sempre o caminho da decisão. A gente precisa ter a decisão, né, de se tornar uma pessoa melhor. Não é algo que acontece naturalmente, não. Não, porque nós temos as tendências. Bem-vindo, Val. Que bom que você tá aí, cara. Que bom. Eu acabei de falar, Val, porque você não pôde realizar sua live mediante a conexão, né, do que aconteceu aí em Itabaiana, desculpa, em Areia Branca, e eu estava explicando aqui pro pessoal, e já demos início à nossa live, como eu estava falando aqui, sobre decisão, que melhor versão é baseada em decisão. Eu preciso querer viver a minha melhor versão. Eu preciso me empenhar para isso, porque nós temos todas as tendências contrárias a isso. Nós temos todas as tendências que vai negar isso, que vai fazer a gente, como eu poderia dizer, se sabotar. Bem-vinda, Elina. Estamos falando aqui sobre transformação, sobre melhor versão. Então, eu preciso ter a decisão de caminhar no caminho certo da melhor versão. O caminho da consciência é o caminho da consciência. Eu preciso ter a consciência, porque se eu não tiver consciência, o inconsciente vai guiar a minha vida e eu vou chamar isso de destino. Entende? Então a gente precisa ter a consciência para poder caminhar no caminho da melhor versão. Do melhor de mim, né? É o caminho do combate que nos faz guerreiros, que somos guerreiros. Precisamos combater todos os dias as nossas más tendências. A gente precisa combater todo dia todo aquele processo que nos jogam para o escanteio, porque a gente está se sabotando o tempo inteiro. Então,
O caminho da melhor versão ele é desafiador de fato, sim, é desafiador. E é algo que você tem que combater todos os dias para que você não fraqueje, para que você não desista do seu caminho. Porque vai haver várias coisas no seu caminho que vai tentar te desmotivar. Aí vem cá, a pessoa já não é motivada e acontece um monte de coisa que faz a pessoa se desmotivar. E aí? A sua motivação tem que ser você. Não é de fora, é de dentro para fora, né? A motivação é de dentro para fora. Você não tem que esperar que venha do externo, tem que vir do interno. A maior motivação vem do interno. E aí eu falo aqui, as histórias que o nosso ego insiste em contar. Nosso ego insiste em contar tanta coisa pra gente. Ah, você é incapaz, você não pode, não vão te aprovar, vão te recusar, né? Você é insuficiente. O nosso ego está fazendo a nossa mente o tempo todo. E a quais pensamentos eu tenho dado credibilidade? A quais pensamentos eu tenho dado credibilidade? Não é verdade isso. Porque a gente está alimentando na nossa mente muitas coisas que não estão nos alimentando de forma positiva. Não estão, né? Então a gente está tomando veneno muitas vezes com doses diárias de pensamentos que tem feito tanto mal pra gente, tem roubado a nossa vida. Então eu te pergunto, o que seu ego tem contado pra você? Qual a historinha que ele está lhe contando hoje? Aonde ele tem sabotado a sua vida? É uma coisa que você precisa se perguntar, né? O ego é toda aquela voz que eleva você para um lugar bem alto, só que te leva sozinho e te deixa lá sozinho. Isso é ego. Então, a gente sempre pode escolher, sempre temos o momento da escolha, seja qual for a sua decisão, mas você sempre tem o momento da escolha. Isso é livre-arbítrio, ninguém é obrigado a nada. Você sempre pode escolher o caminho que você está seguindo. Você sempre pode mudar o caminho que você está seguindo com a sua escolha, né? Você sempre pode mudar o caminho que você está seguindo. Então, o que acontece? A gente está terceirizando isso. A gente está terceirizando essa responsabilidade, esse poder de mudança. A gente está passando para o outro e é nosso, compete a nós. O poder da mudança compete a nós, né? Então, seja qual for a ocasião, você sempre vai ter o poder da decisão. Sempre. Sempre vai ter o poder da decisão. Isto porque somos responsáveis por nosso processo de melhoria. Este processo precisa ser constante, né? Você tem o poder da decisão porque compete a você melhorar a sua vida. Não é o Weasley, não é o palestrante, não é o psicólogo, o terapeuta, o coach. Não é nenhuma dessas pessoas, é a você. Essas pessoas vão direcionar você, irão, mas compete a você modificar a sua vida, tá? Então, acordemos para isso. Acordemos para isso. Aí eu te pergunto, o que temos feito para manter nossa energia lá no alto? O que nós temos feito para manter nossa energia lá no alto? Aí eu te pergunto, o que nós temos deixado de fazer para que a nossa energia baixe? Para que a gente viva com tristeza, com frustrações, com crises existencialistas? Porque a gente sabe que a depressão ela não é apenas um problema, ela é o acúmulo de vários problemas, silenciosos na maioria das vezes. Então eu te pergunto, você tem elevado a sua energia, seu astral? Ah, Luiz, eu estou baixo astral. Por quê? Porque toda causa tem um precedente, né? Tem algo que aconteceu antes para que aquilo esteja acontecendo agora, né? Então eu te pergunto, o que você tem feito? Ou o que você tem deixado de fazer? Porque compete a você a mudança da sua vida. Compete a você. Você é o autor, como eu já falei várias vezes aqui. Somos os autores da nossa própria história. Só nós podemos mudar a nossa realidade e podemos mudar a nossa vida. E o que nós temos feito por nossa vida? O que nós temos feito por nossa realidade, né? Então é algo que a gente precisa se questionar muito para mudar de fato a nossa realidade. No contrário, seremos prisioneiros das circunstâncias. Isso nos faz muito mal. Então vamos continuando aqui. Você não controla o que te acontece de forma nenhuma. A gente não pode controlar o que nos acontece. Por exemplo, eu estou aqui e de repente cai a conexão. Eu posso controlar isso? Não, eu não posso. Como o Val, por exemplo, queria fazer a live hoje, mas infelizmente não deu por conta da conexão. Ele pode controlar isso? Não. Mas ele pode controlar a forma que ele vê isso. Ele pode se frustrar e dormir
com raiva por conta disso que aconteceu, ou ele pode dizer, não, mas é normal, acontece com todo mundo. E trabalhar a consciência dele para que aquilo não se torne um peso na noite dele. Porque ele sabe que ele não precisa disso. Porque eu sei que eu não precisaria disso se acontecesse aqui também. Então, a gente tem que acordar para essas coisas, entendeu? Isso é o poder da decisão, não é o que te acontece, mas como você reage ao que te acontece. Como você tem reagido ao que tem acontecido com você? Como? Ah, Wesley, eu fui traído. E aí? E aí, o que você faz com isso? O que você tem feito com isso? Né? Com essa traição? Como você tem transformado isso? Como eu disse, não é o que te acontece, mas o que você reage. O que você reage ao que você é. Aí o Vitor diz aqui, tem que tentar sempre ser melhor. Com certeza, cara. É tentando que se consegue, né? É tentando que se consegue. Mas o problema tá aí. As pessoas não querem ser melhores na maioria das vezes, porque elas acreditam que já são. Isso é incrível, porque quando eu penso que eu já sou, eu impeço qualquer processo de evolução meu, né? Eu impeço que eu progrida como ser humano. É como aquele ditado que diz assim, a pessoa que acha que sabe de tudo está impossibilitado de abranger mais conhecimento, de ter mais conhecimento, porque ele já acha que sabe tudo. Como é que você vai ter mais conhecimento se você já sabe tudo? E a gente está contando essa historinha pra gente, hein? Quantas pessoas no Instagram hoje são médicos? Sem nunca ter estudado nada. Mas a gente está vivendo uma geração de médico, de psicólogo, de coach, né? Todo mundo fala bonito. Todo mundo fala bonito, mas poucas pessoas sabem o que estão falando. E mais que isso, poucas pessoas vivem o que estão falando. Então não entremos nessa geração. Vamos sim nos dedicar a ter conhecimento para que possamos alcançar pessoas, alcançar vidas. Isso é bacana, isso é bom, isso é produtivo, isso é positivo. Mas vamos praticar o que nós falamos. Ou vamos tentar praticar o que nós estamos falando. Porque nós estamos sendo prisioneiros das nossas próprias convicções. Há muito tempo. Nós estamos sendo prisioneiros das nossas próprias convicções. E não adianta tentar ser melhor se eu não me esforçar para ser melhor. Por que tantas pessoas tentam e fracassam? Porque, na verdade, na parte de se empenhar, elas desistem. Porque o caminho é desafiador. Porque o caminho não é feito somente de sorrisos. Porque tem momentos que você para e diz, poxa, mas, rapaz, tá difícil. E é normal, você é ser humano. Você vai ter dificuldade. A dificuldade ela só prova para você que você é ser humano. Porque todo mundo tem dificuldade. Você não é especial. Eu não sou, ninguém é especial. E a gente tá se sabotando há muito tempo, né? E aí, o Vitor diz aqui, infelizmente não sei o significado da palavra coach. Coach, cara, são pessoas que estudam essa área para dar direcionamento a pessoas, né? Para auxiliar pessoas. É uma área hoje, assim, terapêutica, né? Uma área terapêutica. Bacana. Tem coaches e coaches. Tem coaches que são pessoas extraordinárias que têm bastante conhecimento, mas também tem coaches que estão estagnados. Isso, o caminho é desafiador, Edna. Mas isso vai me desmotivar? O caminho ser desafiador é para me desmotivar? Nós somos seres que amamos a aventura. A nossa vida também é uma aventura. A nossa vida é como se fosse um jogo que você não conhece a próxima fase, mas que você sabe que quanto mais você se fortalecer nessa fase, melhor é para você na próxima fase. Então, se eu tenho, por exemplo, eu vou falar assim, eu tenho 23 anos, né? E se eu sou uma pessoa frustrada, eu vou esperar que meus 30 seja melhor que hoje? Não tem como, porque o meu futuro é feito agora. O futuro ele não existe, mas ele se condiciona a um presente. Então, amanhã será um resultado de um hoje. Se eu for dormir infeliz, como consequência, eu vou acordar infeliz do mesmo jeito, né? Eu vou acordar infeliz do mesmo jeito. Então eu tenho que dormir bem para acordar melhor. Porque quando você vai dormir triste, você acorda triste. Porque não acontece um passo de mágica, ninguém faz mágica. Ninguém faz mágica. E a gente está se iludindo com isso. A gente está querendo resolução imediata. A gente está querendo milagres na nossa vida. Mas nós não estamos fazendo por onde receber isso. Nós não estamos fazendo por onde mudar a nossa realidade, mudar a nossa vida, tá? Isso está acarretando muitas coisas na nossa vida. Daí, seja bem-vindo, cara. Que bom que você tá aí. Então, essas coisas a gente precisa se esforçar para ser a nossa melhor versão sempre, né? E aí,
somos responsáveis por nosso processo de melhoria. Este processo precisa ser constante, como eu mesmo disse. Precisa ser constante. Não é, Wilson, eu estou no patamar legal, mas aí eu desisto de me expandir. Você se estagna e regride não, na verdade, porque a lei de progresso, a gente não regride. Mas você fica parado e vai se desmotivando, vai se desmotivando ali parado, entendeu? Então é constante, você tem que se motivar constantemente, você tem que se esforçar para ser melhor constantemente. No contrário, você vai viver uma vida miserável, né? Gratidão, cara, gratidão por você ter tirado a dúvida, né? Espero que eu tenha conseguido esclarecer de alguma forma. Então vem aqui uma pergunta pra gente. O que temos feito para manter a nossa energia lá no alto, como eu estava falando, né? O que nós temos feito? E a gente precisa pensar muito sobre isso, sabe? Sobre o que a gente tem feito. Sobre o que a gente tem feito com a nossa realidade, com a nossa vida. Porque a nossa realidade é consequência das nossas ações, dos nossos pensamentos, da forma que a gente se comporta. Da forma que a gente se comporta. A minha realidade é aquilo que eu penso. Tem um pensamento que diz assim: todo ponto de vista é a vista de um ponto. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Ou seja, tudo que você olha é porque você está olhando por um ângulo. E quando você olha para uma coisa, você não vê aquela coisa como de fato ela é. Você vê como você é. Vamos supor que eu sou uma pessoa que tem preconceito racial. Eu não olho para uma pessoa de cor negra apenas como uma pessoa. Eu olho para ela com meu preconceito. Eu olho para ela com meu preconceito. Compreende? Por exemplo, uma pessoa que pode estar me assistindo aí não está achando isso bacana. Não é que eu esteja fazendo uma live ruim. É que essa pessoa não está gostando. O problema não está em mim, está nela. Entende esse parâmetro que eu estou tentando explicar? E a gente tá carregando culpa e mais culpa sobre a gente. A pessoa que olha pra mim, ela não olha pra mim como eu sou, não. Ela olha como ela é. Ela olha com a visão dela de certo e errado. Ela olha com a visão dela de certo e bonito. Por isso que a beleza, ela varia. Você pode olhar pra uma e dizer que é linda, eu posso olhar e dizer, rapaz, não é não. Porque é os olhos de quem olha. A beleza está nos olhos de quem vê. Datinha, seja muito bem-vinda. Que bom que você está aí. Estamos falando aqui sobre melhor versão. Sobre como ser a nossa melhor versão, Datinha. Né? Então, é o que você vê, é o que você olha, porque você olha para as coisas como você é. Tá? Então, vamos racionalizar isso aí para que esses pensamentos não tomem a nossa vida, porque a nossa vida nos pertence. E você e o seu pensamento são pessoas diferentes. Não confie nos seus pensamentos. Geralmente, seus pensamentos são seu ego. É o ego da gente falando com a gente. Quantas vezes, por exemplo, você quis fazer algo e seu pensamento te sabotou e disse que aquilo não era bom, e depois você descobriu que aquilo era bacana, aquilo era bom e você queria fazer. Ou ao contrário, quantas vezes você não quis fazer algo, você não queria fazer aquilo, e você acabou fazendo e você disse, poxa, eu estou fazendo isso de novo, porque você e seu pensamento são pessoas diferentes. Você e o seu pensamento são pessoas diferentes. Seu pensamento não é você. Seu pensamento não é você. Você é uma pessoa e seu pensamento é outro. Eu trabalho com hipnose. E muitas vezes fui fazer sessões com pessoas. A pessoa totalmente se doando ali o processo, mas a mente dela é resistente àquilo. Aquele processo, ela não queria se permitir aquilo. Ela não queria. Então a gente percebe claramente que o pensamento é uma coisa e a gente somos outra. Compreende? Então a gente precisa... E quando você entende isso, você toma a sua vida de volta. A sua vida é sua. A gente não está vivendo como quem sabe disso. E na maioria das vezes a gente sabe. Na maioria das vezes você percebe que tem alguma coisa estranha na sua vida. Você percebe que seu pensamento e você são diferentes. Você está deixando seu pensamento guiar a sua vida. Poxa, mas seu pensamento não é você. Se conecte com seu eu interior, seu eu positivo, otimista. Para que você possa de fato transcender. Porque se você continuar se conectando com esse ego, você vai cada vez se sabotar mais e vai descer cada vez mais nesse poço. Nesse poço fundo, que talvez nem tenha fundo, você só vai cair. Poxa, seu caminho não é para baixo, não é para cima. Tá? Então, vamos se esforçar, pessoal. Vamos se esforçar para ser nossa melhor versão. Né? Para que a gente possa ser seres humanos melhores. Que as pessoas, quando chegam perto da gente, se sintam melhor. E não pior. Tem pessoas, galera, que a gente senta do lado e se sente mal. Porque a pessoa só fala de problema 25 horas por dia. E olha que o dia só tem 24. Mas a pessoa fala 25 horas por dia só de problema. Aí imagina, você já chega ali meio assim. Aí tu vai falar com a pessoa só fala de problema. Vamos falar de solução.
falar de solução. Eu não quero saber de problema, não. Eu trabalho com pessoas, ajudo pessoas, e quando a gente vai falar, eu digo, olha, eu quero falar de solução. Eu quero entender o que você está passando para poder lhe apontar um caminho, uma solução. Para isso. Mas não foca no problema. O problema já passou, o problema está no passado e ninguém vive de passado, não. Quando o seu pensamento estiver te levando para o passado, lembre, eu não vivo mais lá. Porque muitas pessoas estão vivendo uma vida de 5 anos atrás. Tem pessoas, eu não sei se vocês têm essa noção, mas tem pessoas que choram hoje como 10 anos atrás. Como se não tivesse passado o tempo. Como se não tivesse passado o tempo. Tem pessoas hoje que quando lembra de algo do passado de 20 anos, chora do mesmo jeito que chorou 20 anos atrás. Ah, Wesley, isso é emoção. Não, isso não é emoção. Isso é crença. Isso é prisão, minha gente. Isso é prisão psicológica. É algo que está roubando a sua vida, a sua saúde. Perceba isso. Não é para você viver essa vida, não. Porque toda dificuldade, ela tem que ser transformada em aprendizado. Toda dificuldade, ela tem que ser transformada em aprendizado. Toda. Ela não tem, ela deve ser transformada em aprendizado. A gente não está vivendo isso. A gente está vivendo em cárcere psicológico. A gente está vivendo em cárcere em lembranças. Então deixa teu passado de lado. E eu toco... Ontem foi falado aqui um pouco sobre passado e toco mais uma vez em passado, porque eu estou vendo que a gente está sobrecarregado de passado. O que passou ontem, o que aconteceu com você ontem, você não vai mudar aquilo mais não. Já passou. Você constrói um novo amanhã agora. Hoje. Porque você só tem um tempo para viver, que é o hoje. Isso é se esforçar. Quando você se conecta com essa ideia, você começa a viver sua melhor versão. Porque sua melhor versão, ela não habita o passado nem o futuro. Ela habita o presente. Porque eu tenho certeza que você, hoje, meu querido, minha querida, você é melhor que ontem. Mas você não tem como ser melhor que amanhã, porque amanhã você ainda não viveu. Mas do que ontem você pode ser, sim, melhor. Compreende esse raciocínio? Então, eu estou falando de melhor versão, falando de tempo, porque a melhor versão, ela habita o presente. Ela está no presente. Então seja a sua melhor versão sempre. Seja a sua melhor versão sempre. Né? Vamos ver aqui os comentários. A Nena diz, eu entendo completamente. Edna aplaude. A Nena diz, Wesley, você é maravilhoso, você tem uma luz. Todos nós temos, Nena. Todos nós temos. Embora muitas vezes vivamos como se não tivéssemos, mas todos nós temos. E aí entra naquela questão, né? No que você vê em mim é seu. Lembra que eu estava explicando aqui anteriormente? Tudo que você vê no outro lhe pertence, é sua visão. Então, o que você vê em mim é o que você tem em você, luz. A Edna disse que passou por algo parecido. Então, veja o termo, veja como a gente escreve, Edna, passei. Mas muitas vezes as pessoas estão vivendo, Edna, como se não tivesse passado. E você já disse aí, passei, então pronto, você passou. Isso é bacana, isso é ótimo, isso é maravilhoso, né? E a Helena disse que está se esforçando. Isso é muito gratificante, sabe? Muito gratificante. Nós somos luzes e só o amor salva qualquer coisa. Com certeza, o amor universal. Eu fiz um vídeo hoje, né? Eu não sei se você chegou a ver, eu postei no grupo e postei também aqui na página, falando sobre isso, sobre esse amor universal. Que a gente está aprendendo a amar. Nós estamos aprendendo a amar, né? Pronto, Edna, pronto. A gente conversa depois no WhatsApp melhor sobre isso, viu? A gente conversa sobre soluções, sobre possíveis soluções. Então, continuando aqui. Você não controla o que te acontece, como eu disse, você só controla a sua reação, seu comportamento mediante ao que te acontece. Seu comportamento não tem nada a ver com aquilo que te aconteceu. Eu estou falando do interno para o externo, da habilidade de reação, pois somos aquilo que reagimos. Nossos impulsos é o que nós somos. Aí veja que coisa incrível agora, viu? Eu vou estar falando para vocês aqui. Quando você discute com uma pessoa, por exemplo, a pessoa te agride e você reage com agressão, aquilo é o seu estado de evolução. Porque esse Wesley que está falando com vocês aqui, formalmente bonitinho, é um ser que eu estou alimentando, minha melhor versão no caso, para me tornar isso. Mas eu ainda não consigo ser isso numa reação, por exemplo. Eu não consigo ser isso ainda, muitas vezes, quando a pessoa pisa em meu calo. Alguns momentos eu consigo ter essa paz de espírito, esse posicionamento, mas não é sempre. Então, o que eu quero falar para você aqui sobre melhor versão é exatamente isso. Nós somos aquilo que nós reagimos. Então, se você grita,
Você é a pessoa que grita. Aceita isso para você poder mudar. Você não vai viver como uma pessoa que grita a eternidade. Mas se você não aceitar que você é uma pessoa que grita, que você é uma pessoa que mente, que você é uma pessoa que é arrogante, que você é uma pessoa que está errando, que você é uma pessoa que não aceita o outro como ele é, que você é preconceituoso. Se você não aceitar isso, você nunca vai mudar isso. Porque como é que você vai se curar se você não sabe? Se você acredita que você não tem uma doença? Como? Como eu vou me curar se eu acredito que eu não tenho uma doença? Então você é o que você reage. Isso é bacana, porque quando você reage, você tem a convicção, você pode assistir quem você é, você pode ver o seu processo de evolução. Uma vez Siddhartha estava em meditação com seus discípulos e uma pessoa se aproximou, eu estou simplificando a história, não é bem assim, eu estou simplificando ao máximo. Uma pessoa se aproximou, chegou perto de Siddhartha e cuspiu no rosto dele. E um discípulo se levantou e foi com raiva, né? Entre aspas, para perto dessa pessoa. E disse, você cuspe a cara de meu mestre? Siddhartha, naquela paz, né, de espírito, disse bem assim, não tem problema, sorrindo, Siddhartha sorrindo, não tem problema. Ele fez com que eu visse que eu não tenho mais a raiva em mim. Eu não tenho mais a raiva em mim. Então veja que algo incrível, que coisa incrível. Isso se chama iluminação. Siddhartha se iluminou, né? Ele chegou num patamar de evolução grandioso e nós estamos caminhando para isso. Nós ainda talvez não tenhamos essa, como posso dizer, essa paciência, né? Esse lapidamento no espírito de lidar com as variadas coisas que acontecem na nossa vida dessa forma, mas nós estamos caminhando para isso. Mas temos que ter força de vontade para chegar nesse patamar, bacana, né? E também eu quero falar aqui um pouco que eu sou uma pessoa que eu admiro muito Jesus, né? E eu peguei um exemplo do que Jesus vivenciou, falou, para citar aqui, que eu acho bacana também, porque Jesus é o modelo que a gente segue, né? Nós que somos cristãos, seguimos Jesus. Então, eu acredito que Jesus tem muito para nos ensinar e acredito que nós temos que ter o coração muito aberto para aprender, para entender, para poder viver isso, tá? Então, deixa eu ver se tem algum comentário aqui que subiu. Pronto, a Ana disse que amou, certo, que bom. Então, é o seguinte, enquanto estava sendo julgado, Jesus, né, foi maltratado por atitudes e palavras, mas não reagiu, não usou da agressão para lidar com aquilo. Isto ocorreu porque Jesus não tinha nele as sombras daqueles que o maltrataram. Quando Jesus ele foi condenado e maltratado, né, agredido verbalmente e fisicamente, Jesus ele não reagiu em nenhum desses momentos com tal atitude. Por quê? Porque Jesus não tinha nele aquilo. Jesus era sangrando com aquele rosto pacífico, com aquela paz. Entende? E ele transmitia isso porque Jesus era paz. Jesus tinha paz. E quem tem paz independente. Uma pessoa que ela tem paz de espírito, ela sendo assaltada, ela está do mesmo jeito. Em paz. Entende? Isso é melhor versão. Porque na nossa melhor versão com certeza existe a paz. Na nossa melhor versão com certeza existe o amor. Com certeza existe, como eu posso dizer, a sabedoria de lidar com pessoas diferentes da gente. Porque é nesse ponto que nós temos falhado. Em lidar com pessoas diferentes da gente. E aí eu lhe digo, todos somos diferentes. Todos somos diferentes. Tem 7 pessoas assistindo essa live. 7 pessoas diferentes de mim. 7 pessoas diferentes de cada uma das 7. Então entenda, não é sobre ser igual. Que ninguém é para ser igual. Porque se nós fôssemos iguais, nós não evoluiríamos. Então o que acontece? Não é sobre ser igual. É sobre ter empatia. É sobre respeitar o outro. A forma de pensar do outro. A forma de ver o mundo do outro. Se o que você faz não faz mal para ninguém, tá tudo certo. Seja a sua melhor versão sempre. Você sempre pode ser sua melhor versão. Elias, seja bem-vindo, cara. Que bom que você tá aí. Boa noite. E como eu tava aqui falando, né? Cada um oferece o que tem em si. Aí eu te pergunto, o que tem em você? Se cada um oferece o que tem em si, o que tem em você? O que você tem oferecido? O que você tem oferecido para o outro? O que você tem entregado para o outro? O seu melhor ou o seu pior? O que você tem entregado para o outro, né? Temos que pensar, temos que refletir isso para que a gente possa evoluir,
Porque a gente está entregando, entregando, entregando e muitas vezes nem sabe o que está entregando. Nem sabe, a gente nem presta atenção. A gente vive no piloto automático, a gente nem presta atenção que a gente está ofertando na vida do outro. A gente nem presta atenção à atenção que a gente não dá. A mensagem rude que a gente muitas vezes manda. A gente nem presta atenção num bom dia que você esqueceu de responder, que tá lá. Você esqueceu de responder. Ou porque você não quis responder. Entende? Então são coisas assim. Por que, Luiz, você está falando da tecnologia? Porque a gente está vivendo isso hoje. Quarentena. As pessoas estão utilizando muito o WhatsApp, muitas redes sociais, as mídias sociais. E o que elas têm feito com isso? Eu percebo tanto desprezo. E veja, pelo WhatsApp, que é você pegar um celular, mandar uma mensagem, trancar a tela e guardar no bolso. E eu vejo tanto desprezo até por isso. Eu vejo como posso dizer, tantos vácuos. Eu vejo tão pouca importância. O que é isso? O que é isso que a gente está vivendo hoje? O que é isso, né? E essas pessoas que fazem isso são as mesmas que querem atenção. São as mesmas que querem ser amada. São as mesmas que querem o melhor do melhor do melhor. São as mesmas que estão reclamando do outro. São as mesmas que estão criticando. São as mesmas que estão dizendo que ninguém lembra dela. São as mesmas que são as mesmas pessoas que são vítimas. Que se colocam no lugar de vítimas. Que querem um herói que rasgue o manto dela, o WhatsApp dela, o Instagram e vá lá e resgate ela. São essas as pessoas. São essas pessoas que estão desprezando. Sim, são elas. Não seja essa pessoa, não seja. Que nós não sejamos essa pessoa. Que nós valorizamos o ser e não o ter. Porque não é sobre estar perto, é sobre ser perto. Não é questão de presença física, entende? É uma questão de você saber que a pessoa está ali, para o que daí vier. E a gente não está vivendo como isso não, mas a gente quer pessoas assim. E eu acho isso incrível, porque a gente está cobrando algo que a gente não está ofertando. A gente está cobrando algo que você não tem para oferecer. Você quer que o outro viva uma mudança que você ainda não viveu. Você quer que o outro te entregue uma coisa que você não tem. Você quer que o outro se esforce por uma coisa que você não se esforça. É assim. É assim sim. A gente quer que o outro faça algo que a gente não faz. A gente quer que o outro seja a nossa... Desculpa. A gente quer que o outro seja a melhor versão. Mas nós não somos a melhor versão. Nós não somos a nossa melhor versão. Porque precisa de esforço. Mais que isso, para você ser a sua melhor versão, você precisa de desintoxicação do seu velho eu. E você não quer. Você não quer. Mas você está acusando o outro o tempo todo. E você quer que o outro mude a todo custo, mas você não quer mudar. Porque mudar significa deixar doses de endorfina para trás. Significa deixar hábitos para trás. Entende? E você acha que a sua vida é desse jeito mesmo. Tem pessoas que se orgulham de se orgulhar. Tem pessoas que se orgulham de se orgulhar. Diga isso. Pessoas que se orgulham do orgulho que têm. E eu fico pensando assim, né? Aonde estamos indo de fato? Aonde? Aonde estamos indo? Né? A Datinha diz aqui: verdade, Wesley, eu saio com meus filhos e muitos me perguntam se sou a empregada deles, principalmente por conta da Mariana, minha filha linda. Exatamente, são... Agora veja, Datinha, isso são coisas que tá na mente de quem diz. Não tem nada a ver com você, com a sua família. Tem a ver com quem tá falando isso, né? O doente é quem tá dizendo isso. Que a gente entenda isso. Pessoas preconceituosas, com certeza, com certeza. A Nena diz: verdade, Datinha, pessoas sem amor. Então, a Thelma não tá aqui, Datinha, porque em Areia Branca teve um raio lá que danificou alguma coisa na base da internet de lá, se eu não estiver enganado. E aí eles ficaram impossibilitados de estar usando a internet. Estavam por dados móveis, mas dados móveis é muito ruim para assistir live ou para fazer live. Na verdade, quem era para estar fazendo a live era o Val. Só que aí não deu, porque ele tá sem internet. E aí eu tava com esse tema, já tinha escrito todo embolado. E aí eu vim destrinchar ele aqui pra gente, que eu acho muito bacana. Eu vou estar outro dia refazendo essa live de outras formas também, porque eu acho que é algo que a gente precisa se esforçar. Melhor versão. É uma coisa que pode destravar a nossa vida, é uma coisa que pode curar a ansiedade, é uma coisa que pode curar a depressão. Equilibrar nossas emoções, né? Equilibrar nossas emoções, essa é a nossa melhor versão. Quando a gente entende isso, a gente entende tudo.
Porque a vida é algo tão simples e a gente tem feito tantas coisas, a gente tem exagerado tanto. Bem-vindo, Célio, seja bem-vindo, cara. Né? Então, continuando aqui, deixa eu ver qual foi a parte que a gente parou. Cada um oferece o que tem, e aí a gente está no questionamento do que o seu coração está cheio, né? Do que o seu coração está cheio. Pronto, seja bem-vindo, Célio, amigo da Nena. Que bom, cara, que você está aí. Estamos falando aqui sobre melhor versão, tema bacana. Se você puder ficar até o final, vai ser muito importante pra gente. E fico muito feliz por sua presença. Então, continuando aqui, do que o nosso coração está cheio? Do que o nosso coração está cheio? A gente tem que se perguntar isso sempre. Datinha diz, o meu de amor, né? Que bom, Datinha, que bom, que transborda esse amor. Muitos corações, Datinha, estão cheios de ego, de vaidade, de sentimentos egoístas, de sentimentos que estão amordaçando as pessoas, trancando. Então, reflitamos para nós e com nós, do que o nosso coração está cheio, né? E isso é algo que a gente precisa muito, né? Estou mandando aqui alguns convites, porque essa live é muito importante e muito bacana, né? Para que as pessoas possam também desfrutar dessa palavra, desse tema que é muito bom. Então, é isso. Nosso coração, a gente tem que saber do que o nosso coração está cheio. Na maioria das vezes ele está cheio de ego, né? O egoísmo falando cada vez mais alto, de visões preconceituosas, de visões limitantes sobre a vida, né? Então, é algo que a gente precisa transformar dentro de nós, de dentro para fora, né? E isso é bacana, né? Então, nós precisamos muito saber o que está dentro do nosso coração. Então, sejamos sinceros para com nós mesmos. Sejamos sinceros para com nós mesmos. Porque se a gente não for sincero com nós mesmos, a gente vai ser sincero com quem? Se você não for sincero com você, você vai ser sincero com quem? Me diz. Porque se você mente para você mesmo, imagine o que você vai contar para o outro. Né? Então vamos continuando aqui. Semear amor, semear paz, alegria, esperança, sabedoria e luz, né? E luz, força de vontade. Precisa algo mais precisa-se algo mais dedicado, mais delicado, né? Que isso, originalidade. A gente precisa ser original. Eu estava conversando com a Thelma sobre papos assim de pessoas de terapêuticos, né? E a gente estava falando sobre isso, sobre transformação. Que tem pessoas que pagam, que gastam do seu dinheiro, mas não conseguem um resultado. A gente estava analisando isso. Se era mediante a falta de força de vontade da pessoa, ou se era o profissional que era meio, como posso dizer assim, pessoas que passam a mão pela cabeça do seu cliente. Porque quando você paga e você vai para um terapeuta, você vai para uma pessoa que vai te dar um direcionamento, porque ajuda só dá você. A gente confunde isso. A gente não ajuda ninguém. A gente dá um direcionamento para a pessoa. E a pessoa que se ajuda. Porque eu não tenho como pegar a pessoa e modificar a vida dela. Não tenho como. Eu não tenho como modificar. Eu tenho como, sim, mostrar um caminho diferente para ela. Eu tenho como mostrar para ela um caminho que talvez ela nunca olhou. Fazer um convite para ela ir para um caminho que ela nunca foi. Mas mudar a vida, ninguém muda a vida de ninguém, pessoal. Ninguém muda a vida de ninguém. Só muda a sua vida você. Só muda a minha vida eu, né? Então, nós estamos falando sobre isso, né? Porque as pessoas estão cheias de nada. Cheias de nada. Tem pessoas que nem tem problema, mas porque não tem inventa. Porque ela vive numa sociedade que o problema é, como eu posso dizer, romantizado. E se eu não tenho problema, eu tenho que ter problema. Eu tenho que botar minha cabeça no travesseiro e dormir sem paz, porque eu tenho que ter um problema. Eu tenho que ter alguma coisa para botar no meu status do WhatsApp. Eu tenho que ter alguma coisa para reclamar. Hoje aconteceu uma coisa bem incrível. Eu coloquei assim no status do meu WhatsApp, eu coloquei: estamos aprendendo a amar. Reticências. Uma pessoa comentou meu status e disse bem assim... E começou a falar algumas coisas que, para entender isso só na prática, que eu não tenho essa experiência porque eu nunca vivenciei isso e tal. Ou seja, a pessoa estava se vitimizando, né? Se vitimizando.
E eu falei pra ele bem assim, esse amor, cara, que eu tô falando aí, é um amor universal. E ele ainda naquele ego, naquela ignorância, não, que não sei o que você não entende disso. Então tá tudo certo. Eu já entendi ali que eu não entendo mesmo, porque quando o ego fala, a ignorância fala, você se cala e sai da situação. Porque você não vai perder um amigo, você não vai perder uma pessoa que você conversa por conta disso, né? Então veja o quão. Por quê? Porque essas pessoas geralmente estão acostumadas a botar indiretas no WhatsApp, indiretas nas redes sociais. E quando ela lê alguma coisa, ela já pensa que é uma indireta. E não é uma indireta. Eu já vivi essa época de colocar indiretas. Mas a gente não vive mais, a gente se desprende disso porque não é necessário. Não é necessário. Outra coisa que eu sinto a vontade aqui de tocar, que eu acho bacana, é sobre esse esforço que as pessoas estão fazendo, né? Se envenenando. Cada vez mais a gente vê as pessoas se despindo nas redes sociais. Mulheres que colocam cada vez mais a foto do decote. E você vai lá e você olha uma foto que não tem o decote e uma foto que tem o decote mostrando e você vê a curtida aumentando. Que mundo é esse? Que mundo é esse, pessoal? Que mundo é esse que você precisa mostrar seu corpo para você ganhar curtida? O que é curtida? Então é algo que a gente precisa pensar também. Porque a gente está fazendo isso muitas vezes. Poxa, porque a gente tá vivendo uma vida superficial. Isso não tem nada a ver com melhor versão. A nossa melhor versão não é isso. Sua melhor versão, dentro dela vem a melhor versão é um pacote. E dentro desse pacote vem amor próprio. Amor próprio. Porque a maioria das pessoas que estão fazendo isso não tem amor próprio. Elas não têm a aprovação delas mesmas. E elas procuram fora o que está dentro. Mas elas ainda não descobriram. Elas ainda não descobriram esse poder de transformação. Entende? Então não seja essa pessoa também. Não seja. Você não precisa disso. Ninguém precisa disso, né? E a gente está vivendo essa geração que as pessoas estão se despindo. Se despindo mesmo. Estão se despindo por curtida. E quando a pessoa não consegue o êxito. Eu já vi pessoas postar uma foto e apagar. Por quê? Como isso? Analisando o comportamento. Você vê lá a publicação, você acompanha, você percebe que tem poucas curtidas daquela foto. A pessoa vai lá e apaga. Por que aquilo? Reprovação do outro, não dela mesma. Porque o que o outro faz comigo não tem nada a ver comigo, a não ser que eu diga que tem a ver comigo. A não ser que eu credibilize aquilo. E nós estamos credibilizando aquilo que está nos fazendo mal. Nós não estamos credibilizando algo que é bom pra gente. A gente está credibilizando algo que nos faz mal. Isso tem nos feito um mal danado, pessoal. Danado. E tem nos estagnado. Nos transformado em escravo de nós mesmos. Do nosso eu, como eu falei. O nosso eu negativo que fala dentro da sua cabeça, ditando sua vida. Né? Então não seja essa pessoa. Você não precisa não colocar status indireta pra ninguém. Você não precisa disso. O eu tô triste. Foge do WhatsApp. Foge do Instagram. Foge do Facebook. Vai ler um livro, vai fazer um passeio, vai fazer uma caminhada, sai das redes sociais, não expõe a sua vida não. Ah, mas eu coloco o Sli, eu só coloco para aquela pessoa ver. Tá errado, tá feio, velho, tá feio, poxa, tá feio. Tá feio, velho, né? Falar assim, tá feio. Você não precisa disso. Quando você faz isso, você tá dizendo o quê? Que você é uma pessoa que não tem amadurecimento. Você não tem amadurecimento. E vai entrar um jogo que aquela pessoa depois vai começar a botar aquilo pra você. Você coloca aquilo pra pessoa. De repente você nem se fala mais no privado, mas se fala pro status. Poxa, essa não é a sua melhor versão. Não tem nada a ver com a sua melhor versão. Então nos esforcemos para ser pessoas melhores, né? Aí tem os comentários aqui. A Edna disse que o coração dela está confuso. Tatinha diz: por meus filhos, por minha família e amigos queridos como você, Wesley. Gratidão, Datinha, gratidão, viu? A Nena diz: concorda. A Nena diz: dê um abraço na minha irmãzinha. Gratidão. Eu acredito que você falou para o Elias, não foi, Edna? Nena. Datinha diz: ele menosprezou. Na verdade, ele se menosprezou, Datinha. Porque, como eu disse, o que ele fez não tem nada a ver comigo, tem a ver com ele. Então, não habita em mim, não habita a minha mente nem meu coração. A Nena diz: olha, Wesley, já vi muito problema por causa disso, inclusive na minha família.
Então, exatamente. Acontece muito isso. Aí a Datinha diz: eu estou na companhia dos meus filhos, almoçando junto, falando besteira, que descobriu que tinha muito tempo que eu não ficava assim. E olhe, que estou desempregada no momento, kkkk, mas estou bem comigo mesmo. Exatamente, Datinha, porque o estado externo não tem nada a ver com o estado interno. Se eu estou bem externamente e mal internamente, eu estou mal. Se eu estou bem externamente e mal, ou melhor, se eu estou bem internamente e mal externamente, eu estou bem. Mas Wesley, e se eu estiver passando fome? Se você estiver passando fome, mas você estiver bem internamente, você vai conseguir ver uma outra oportunidade de conseguir ganhar dinheiro, porque você está bem. Porque quando você está bem, sua mente ela se expande, você consegue ver novas possibilidades. Novas possibilidades. Mas se você está mal, não, você fica ali só remoendo aquilo, entendeu? Então é isso, é basicamente isso que a gente está vivendo. Ou que estávamos vivendo, né? Porque eu acredito que desprendimento acontece todo o tempo. Eu acredito que tem pessoas que precisavam ouvir essa palavra, essa live que eu estou ministrando, para destravar a vida em vários aspectos. Então é uma escolha. Você pode, a partir desse dia, a partir dessa noite, destravar a sua vida ou não. Ou não. São escolhas. Aí o Elias diz aqui: as pessoas estão precisando de uma nova atualização. Uma que não funciona nos apps do ego e da ignorância. Exatamente, cara. Exatamente isso. Estamos precisando nos atualizarmos, né? Sermos pessoas melhores. Então, vamos continuando aqui. Pois o que move o universo é a intenção, é a energia. Embora as nossas palavras possam mentir, a nossa energia jamais poderá o fazer, pois a vibração não se engana, nem engana. Veja que negócio incrível. A vibração não se engana e nem engana. Quantas vezes você chega perto de uma pessoa, a pessoa tá falando ali bonitinho, pá, 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 só que você sente alguma coisa estranha ali, que não tem nada a ver com o que a pessoa tá dizendo. A pessoa tá falando bem, a pessoa tá lhe elogiando, mas tem alguma coisa que tá estranho. Isso se chama intenção. Isso se chama energia. A energia, ela não engana e nem se engana, tá? Então, isso é bacana de se entender, porque quando você entende isso, você entende tudo. Então, desta forma, percebemos que o maior beneficiado é nós mesmos. Tudo o que você faz retorna a você, né? Tudo o que você faz retorna a você. Então, se você faz algo bom, Wesley, eu fiz algo bom e não voltou nada para mim, por causa do seu ego. Você fez já esperando receber. Você tem que fazer de coração, de bondade, de sei lá, não preciso não ficar cronometrando. Eu falei algo bom pra Detinha, Detinha nunca me... Pronto, vou dar um exemplo. Dá um exemplo, viu, Detinha? Deu um abraço em Detinha, mas Detinha nunca me deu um abraço. E por que Detinha tem a obrigação de me dar um abraço? Que obrigação Detinha tem de me dar um abraço? Nenhuma. Eu que quis dar um abraço nela. Tem a ver comigo, não com ela. Entendeu? A gente tá cobrando do outro aquilo que ele não tem que fazer. O outro não tem que fazer nada por você, não. Quem tem que fazer por você é você. Eu fiz isso por fulano. Por exemplo, aniversário. Aniversário é incrível. A pessoa vem dar um presente para uma pessoa. Só que a pessoa não dá um presente no aniversário dela. Pior, a pessoa nem lembra do aniversário dela. A pessoa se dói, se entristece. Não tem nada a ver não, pessoal, isso. Cada um dá o sentido que quer. Não quer dizer que porque eu não lembro do seu aniversário, eu não gosto de você. Isso são crenças que foram vendidas e que a gente está vivendo isso ainda. A gente ainda está vivendo isso. Não tem nada a ver, né? E lembre-se que tudo que você faz retorna a você. Então não tem por que cobrar nem de Deus, nem do universo, nem do outro, nem de nada. Vai chegar até você em um momento. Então o bem que você faz, você precisa esquecer. Chico Xavier dizia o seguinte: o bem que eu faço, eu me esqueço. Eu me esqueço de lembrar do bem que eu fiz. E é verdade. Mas da nossa geração não. A nossa geração ela se orgulha de fazer o bem e fica ali, aquele que está notando. Pra que isso? Pra que isso? Nós não precisamos disso não, tá? Então, vamos amadurecer mais. Se você não está vivendo a vida que tantos têm sonhado, se questione o como você acredita e quer viver essa vida realmente. Perceba, se você não tem vivido, não está vivendo a vida que você quer, será que você acredita que você é merecedor dessa vida realmente que você quer? Será?
Ou será que você acredita que você tem que viver infeliz mesmo porque aconteceu isso, aquilo com você, você já magoou, você já feriu, e você tem que ser infeliz porque você está colhendo o que você plantou? Será que você não vive essa ideia, não? A maioria de nós vivemos essa ideia, que a gente está vivendo preso ainda a algo que a gente fez, esquecendo que você já se transformou, que você não é mais a lagarta que queimou aquela pessoa, você já é borboleta, que você não queima mais ninguém. Mas você ainda vive preso àqueles dias de lagarta, mesmo sendo uma borboleta hoje. Isso tem te feito tanto mal. Isso tem roubado a sua paz. Isso tem impedido que sua vida flua em todos os aspectos, financeiro, espiritual. Todos os aspectos. Entende? Então deixa o passado no passado. Você é merecedora sim. Merecedora sim. Merecedor sim. Você pode sim. Se questione o qual você acredita e quer viver essa vida realmente. O universo te dá aquilo que você acredita merecer. Se você sustenta o ego, engana e ilude, né? Sua consciência acredita ser incapaz de conseguir êxito em qualquer situação. Se você sustenta o ego, a sua consciência acredita que não dá certo, não tem como dar certo. São crenças, né, que estão roubando a sua paz, que estão roubando o seu eu, a sua vida. Então, se você acredita que você não é capaz, o universo diz realmente você não é. Porque você recebe do universo aquilo que você manda. Aí eu pergunto para você, o que você tem mandado? O que você tem mandado? O que eu tenho mandado? O que nós temos mandado para o universo? O que nós temos mandado para o universo? É um questionamento bacana, né? Vou dar uma lida aqui nos comentários. A Detinha diz assim: eu estou bem, Wesley, graças a Deus, e você faz parte disso. Gratidão, Detinha, gratidão. Porque você está bem, eu também estou bem. Porque a gente fica feliz pela felicidade do outro, do amigo, das pessoas que a gente amamos. A Nena diz: eu sinto isso em algumas pessoas. Detinha diz: os seus conselhos, e olha que você é tão jovem, mas muito verdadeiro, cheio de luz. Gratidão, Detinha, viu? Tudo que a senhora está dizendo de mim tem dentro de você. Você que é uma pessoa jovem, você que é uma pessoa cheia de luz, porque a senhora só consegue ver em mim aquilo que tem em você, tá? A Arena diz: eu já vivi isso, mas não vivo mais. Gratidão, que bom que você transcendeu isso, né? O André diz aqui: tudo que fazemos gravita em torno de cada um sem margem de erro. Exatamente, cara, exatamente. É um eco, né? É um eco. E a Nena diz: gratidão por tudo. Gostei dessa comparação. A Edna diz: é isso, pessoal, é isso. Não tem nada de mágico, não tem nada de sobrenatural. Tudo que eu tô falando aqui a gente já sabe. Só estou, como posso dizer, reanimando dentro de cada um de nós. Reanimando, porque a gente vive como se não soubesse. Aproveita, pessoal. Aproveita esse momento de live. Não tô falando da minha live somente, mas também da minha live. Mas tem tantas lives no Instagram agora bacana, que tá acrescentando muito. Se você não gosta de live, pega um bom livro para ler. Se expande nesse momento de quarentena. Não é para ser tedioso de forma nenhuma. É para ser um momento de aprendizado, de meditação, de elevação, de energia. Seja a sua melhor versão. Mais uma vez aqui a gente falando disso. Se esforça por você, é você por você mesmo, tá? Então se esforça. Não fica no tédio, não fica no tédio. Você não precisa disso. Se esforça cada vez mais. E continuando aqui, muita gente fala como vitorioso, mas pensa como fracassado. Veja isso. Muitas pessoas falam como vitoriosos, mas estão pensando como fracassados. Porque o que eu digo e o que eu penso são coisas distintas. Quando as pessoas não têm discernimento, direcionamento e base, elas falam uma coisa e vivem outras. Olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Essas lives, elas têm me ajudado bastante. Por quê? Porque para mim é muito feio falar algo aqui que eu não vivo. Mais que isso, para mim é muito feio falar algo aqui que eu não estou me esforçando para fazer na minha vida. Por quê? Porque eu acredito que essa live é bacana, mas ela não tem o poder de transformar a sua vida. Quem tem o poder de transformar a sua vida é você. Além de você, o meu exemplo,
o meu exemplo. Detinha, por exemplo, foi uma pessoa que me conheceu de várias formas e hoje ela está conhecendo a minha melhor versão. Detinha entende o que eu estou falando aqui sobre melhor versão, porque ela viu o meu transcender, ela viu minha metamorfose para me chegar a quem sou hoje. Detinha sabe de coisas da minha vida pessoal que Detinha para mim uma segunda mãe, então Detinha sabe que eu passei por muitas coisas para estar aqui e o caminho não foi fácil. Eu poderia ter desistido, eu poderia estar em qualquer lugar, menos na frente de um celular fazendo uma live, menos na frente de um PC, de um computador pesquisando para falar sobre melhor versão. Então isso é transformação, pessoal, isso é exemplo. E se eu fiz, você também pode fazer. Não só isso, mas mais do que isso, porque você tem capacidades infinitas, porque você tem poder, você tem potência, você tem fogo, entendeu? Fogo de transformação, né? Então veja o quanto isso é algo incrível. E você está vivendo aí como se fosse uma pessoa doente, poxa, você está vivendo aí triste, né? Cabisbaixo, né? Só dentro de casa, ali reclamando, mendigando, postando uma coisa ali, criticando o outro aqui, falando mal de outrem. Poxa, não viva essa vida não, você não nasceu para viver isso não. Você nasceu para viver mais que isso, muito melhor do que isso. Então aproveite esse momento para crescer, para se expandir. Porque se quando essa quarentena acabar, você voltar a ser ao seu normal, você não aprendeu nada. Não aprendeu nada. A quarentena tá aí para ensinar a gente a ser pessoas melhores. Sim, para ensinar a gente a ser pessoas melhores. E se você não se tornar uma pessoa melhor, você não aprendeu nada, né? E então vamos se expandindo cada vez mais. Vamos se expandir cada vez mais. A gente pode viver nossa melhor versão, sim. Isso não é para amanhã não, é para hoje, é para agora, tá? Então, voltando aqui, muita gente fala como vitorioso, mas pensa como fracassado. Tá aí a explicação de por que tem tantas pessoas infelizes nos últimos tempos. É como eu estava falando anteriormente. É tanta gente falando como médico, né? Mas vivendo como miserável. Já percebeu isso? Muitas pessoas falando como médico, mas vivendo como miserável. E como a gente explica isso? Como você explica isso? Como? Ego, pessoal, isso é ego, né? Isso é ego, a gente querer, como eu posso dizer, se colocar em um local, em uma patente que a gente não estamos, mais que isso, nós não estamos nos esforçando para chegar. Isso faz muito mal pra gente. Está nos sabotando, roubando a nossa vida, roubando a nossa paz. Então não seja essa pessoa, tá? Então, continuando aqui. E você? Qual a mentira que você tem contado para você? Suas palavras têm se alinhado aos seus pensamentos? As suas palavras têm se alinhado aos seus pensamentos, pessoal? Porque se não tivesse se alinhando, você está contando mentira, você está se sabotando, tá? Qual história que o seu ego tem contado para você, te garantido que é verdade? A única verdade. O ego, ele conta uma história, ele diz, essa é a única verdade. Você tem que acreditar nisso. Por exemplo, você sofreu um preconceito 30 anos atrás. Não superou. Hoje, vivendo a sua vida hoje, uma pessoa fala algo, você remete àquilo que aconteceu. O que a pessoa disse, muitas vezes, na maioria das vezes, não tem nada a ver com o que aconteceu no passado. Mas, como você não se curou, você remete ao passado. Você remete ao passado. Então, vamos ver se isso realmente é verdade, porque muitas vezes a gente está se sabotando. Na maioria das vezes a gente estamos se sabotando, né? Se sabotando. O que eu sinto não tem nada a ver com a realidade, na maioria das vezes. Tem a ver com crenças nos meus pensamentos, com ideias que estão na minha mente, né? Vamos dar continuidade. Para viver a sua melhor versão, você precisa abandonar aquela velha opinião formada sobre tudo. Raul Seixas já falava isso, né? A velha opinião formada sobre tudo. Sobre si mesmo. É entender que você está vivendo hoje melhor que ontem. Mesmo que não perceba, né? É entender que o que os outros dizem ao seu respeito diz respeito a quem eles são e não a quem você é de fato. Já estamos quase concluindo a nossa live, né? Falando sobre isso, exatamente sobre isso. O que o outro fala a meu respeito não tem a ver com quem eu sou. Tem a ver com quem ele é. Pessoal, falta 20 segundos da nossa live. Eu vou finalizar e vou voltar para que a gente possa concluir, tá? Davi, seja bem-vindo, cara. Volte agora nessa live que eu vou estar fazendo de novo para finalizar o conteúdo. Você já chegou bem no finalzinho,
Mas quando eu voltar aqui eu vou dar uma explicação porque eu tô fazendo essa live, que geralmente eu só faço na quarta, né? Mas hoje houve uma sessão, então eu vou finalizar e vou retornar. Retornem comigo para que a gente possa concluir, tá? Muito bacana ter vocês aqui comigo.